Este programa é livre para todos os públicos. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Espírito de Deus, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, os vossos 7 dons. Os vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta a sua mão direita e reza comigo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Canta, ó vento impetuoso, e vai se sentando. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que coisa boa! Eu queria que você desse um sorriso para quem está do seu lado, cheio do Espírito Santo, e dissesse: bom dia! Feliz solenidade de Pentecostes! Eu queria que você aplaudisse o Espírito Santo, porque hoje nós estamos celebrando o dia dele, o dia de Pentecostes, onde ele veio sobre a igreja. É o nascimento da igreja missionária. Vamos aplaudir a igreja una, santa, católica, apostólica, com a sua sede em Roma. Bendito seja Deus. Eu queria que você abrisse a sua palavra no último capítulo da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? E qual é o último capítulo de Apocalipse? 22. Apocalipse 22. Abra aí o Apocalipse 22. Você vai pegar o versículo 10. Vamos pensar que esses últimos trechos do Apocalipse são as últimas palavras de Jesus da sua revelação do cânon bíblico. Aqui encerra a revelação do Verbo que se encarnou, porque é o último apóstolo, já está aí com 99 anos, na ilha de Pátimos, por causa da palavra, preso, isolado num determinado lugar, mas ali Deus se manifesta a São João, e ele comunica a João o livro das revelações. E o livro das revelações, ele termina aqui no capítulo 22, nesses versículos. Versículo 10, amém? Achou? E Jesus disse-me:
não deixe sob sigilo as palavras da profecia desse livro, pois o tempo marcado está próximo. Vamos lembrar, ele é o discípulo amado. Ele teve um relacionamento profundo de amor com o nosso Senhor. Ele reclinou a cabeça no peito dele. Ele foi levado em todos os momentos mais importantes por nosso Senhor. No Tabor, na casa de Jairo, onde foi ressuscitada Tabita, não levou os 12. Levou Pedro, Tiago e João, no Tabor. Pedro, Tiago e João na ressurreição de Tabita. Pedro, Tiago e João no Horto das Oliveiras. Mas o único que permaneceu aos pés da cruz foi João, o discípulo amado. Agora você imagina o relacionamento que ele tinha com o ressuscitado. Imagina a saudade que ele nutria da presença física de nosso Senhor. E agora ele está recebendo uma revelação. E aí o Senhor diz a ele: não deixe sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está. Leia como está aí na sua Bíblia. O tempo. Você está sem Bíblia? Vou te dar uma sapatada. Sem celular você não está, né? Mas sem Bíblia. Católico carismático sem Bíblia. Vou falar como o Papa Francisco. Antigamente os carismáticos andavam com a Bíblia. Ah, mas agora eu tenho um celular. Eu prefiro a Bíblia física. O celular distrai. Você sempre vai ser tentado a olhar uma mensagem, uma notificação que chega, alguém que curtiu a sua foto na canção nova. Eu já sei. Mas vai lá. O que está escrito aí na sua Bíblia? Pois o tempo marcado está. Meu Deus, diga para quem está aí do seu lado: o tempo marcado está. Nossa, mas se João escreveu isso aqui com 99 anos, o tempo marcado está próximo. Mas depois a gente vai ver Pedro, o outro apóstolo, que foi nesses momentos mais importantes com o nosso Senhor, dizer: um só dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. E aí Pedro vai dizer: se ele não veio ainda, é porque ele está usando de paciência para conosco. Diga, Padre, para conosco. É nós. Por causa de nós, por causa daquela pessoa da sua família que ainda não encontrou o Senhor, amém? Por causa dessa humanidade perdida, ele ainda não voltou. Mas quando se completar o tempo da conversão dos eleitos, ele vai voltar. Pode ser a qualquer momento, a gente não sabe, não dá para mensurar, mas ele disse para João: esse livro precisa ser conhecido, pois o tempo marcado está próximo. Aí continua: o malfeitor continue fazendo mal, o sujo continue a sujar-se. Por quê? Você lembra que em alguns trechos do Apocalipse, especialmente ali quando vai abrindo as taças, depois os anjos e tudo aquilo que é revelado que aconteceria como intervenção de Deus na natureza, na vida da humanidade, diz que os homens não se converteram. Nós estamos chegando no último capítulo e ele está dizendo: o sujo vai continuar se sujando, porque não abriu o coração. Ele vai falar que o malfeitor vai continuar como malfeitor, porque não abriu o coração. Ele não está dizendo daqueles de nós que já fomos sujos, que já fomos malfeitores, que abrimos o nosso coração e experimentamos o Senhor. Se você for ler lá esses capítulos, né, do Apocalipse, que vai dizer das pragas, né, das taças, dos anjos que virão, nós vamos ver que eles não se converteram, aqueles que não abriram o coração, mesmo diante daquela intensa dor. E aí ele vai dizer: e que o justo continue praticando a justiça. Dá um sorriso para mim e diga: é nós. Espero que você seja justo. O santo santifique-se ainda
mais. Eu já estou num caminho de santidade, já está bom. Aqui está dizendo: o santo, santifique-se ainda mais. Aquele que está buscando a santidade tem que querer algo mais elevado ainda do nível que já chegou. Porque quando a gente para, a gente não fica parado. Eu tenho aprendido, já falei muitas vezes isso aqui no palco, pregando ou celebrando uma missa, na vida espiritual, quem para, não para, regride. A única possibilidade de progresso é continuar o caminho, é buscar mais. Na vida espiritual, aquele, eu parei, já estou satisfeito, olha só, eu já deixei muita coisa, eu era assim, né? Mas agora eu estou assim, então já está legal. Vou dizer para você, você vai andar para trás. Porque a palavra é essa: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Vamos continuar lendo? Eis que venho em breve, trazendo comigo, olha aqui, a minha recompensa. A minha recompensa para o justo, a minha recompensa para o santo. E aí ele continua: a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas, como têm sido as suas obras. É segundo as suas obras que você vai receber a recompensa. Se elas são más, me desculpa a sinceridade, mas o que você vai receber de recompensa não é coisa boa. Agora, se as suas obras são justas, são boas, você vai receber a recompensa do céu. E aí ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Olha aí para onde vai a nossa vida. Onde está a moralidade da igreja? Porque a igreja nos ensina uma doutrina moral. Porque existe uma finalidade. Nós estamos indo para um fim, que é Cristo. E é diante dele que nós vamos prestar contas. É diante dele que nós vamos receber a recompensa. É para lá que nós estamos indo. E aí continua: felizes os que lavam suas vestes, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Está me ouvindo? E aí você abre um parênteses e imagina tudo o que se enquadra em feitiçaria. Tá? Em adivinhação, em leitura de horóscopo, em mapa astral, em busca de entidades malignas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira e a praticam. Pelo amor de Deus. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e diga: pedala, Robinho. Dá uma cutucada em quem... Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala: se vira. Pergunta o nome desse irmão. Pergunta aí, você já sabe o nome dele? Já sabe? Se não sabe, pergunta: como é que você se chama, abençoado? Agora dá uma sacudida nele e fala o nome dele: pedala. Pedala, Paulo Miguel. Pedala. Porque, meu irmão, nós não recebemos o Espírito Santo para a gente ficar bailando no reteté. Nós recebemos o Espírito Santo para entrar no céu. É a força que veio do alto para fazer de nós testemunhas santos. Nós recebemos o Espírito Santo para uma capacitação de poder, para nós vivermos numa resistência a esse mundo, ao demônio. São Tiago vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro vai dizer a mesma coisa: o diabo rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes
Agora, a sua resistência humana não suporta um dia. É por isso que Deus nos deu o Pentecostes. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos deu o Pentecostes para os dias mais difíceis. Porque quando os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles começaram a pregar com ousadia. Mas depois da pregação com ousadia e os milagres vieram, cadeias, perseguição, martírio. Está me entendendo? Então diga para como é que é o nome dessa pessoa? Vou pegar o Paulo Miguel aqui, porque eu não sei o nome de todo mundo, né? Não estou vendo. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala, pedala, pedala, Paulo Miguel. Se vira, se vira. Se você chegar, deixa eu te dizer, se você chegar com mimimi diante de Deus e falar, Deus, era muito difícil. Ele fala, eu te dei o Espírito Santo, criatura. Se eu fosse Deus nessa hora, eu ia bater na sua cara e falar assim, eu te dei o Espírito Santo, como é que está de onda agora? Como é que está de frescura? Eu te dei o Espírito Santo. Está me entendendo? Deixa eu olhar nos seus olhos para ver se você está me entendendo. Ou se você está assustado. Está me entendendo? Estou zoiando. Estou pegando cada um. Nós precisamos levar a sério o que nós estamos celebrando. Vamos continuar, senão eu não vou no tema da pregação. Ai, eu jamais enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Ou melhor, eu li errado. Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu queria que você lesse em voz alta o que está escrito na sua Bíblia, no versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Vamos repetir? O Espírito e a esposa dizem, vem. Mais uma vez. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve também diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água vivificante. Você não precisa comprar. A gente não compra o poder de Deus. Dinheiro não compra o poder de Deus. Eu estou morando em Brasília, carteirada de quem tem poder em Brasília não compra o poder de Deus. Quem tentou comprar o poder de Deus ficou cego. Quando aquele mago chamado Elimas viu que Pedro estava pregando o poder do Espírito, Paulo pregando o poder do Espírito, quando ele foi até o apóstolo para dizer para ele, eu pago para ser assim. Na mesma hora ele ficou cego. Porque não se compra o poder de Deus, ele é de graça. Eu sei que às vezes as pessoas vivem desesperos de alma, né? E às vezes elas olham para os homens que têm carismas. E teve uma vez que eu estava num acampamento com o Padre Rufus e uma pessoa me ofereceu 30 mil reais para ser atendida pelo Padre Rufus. Tadinha. Eu falei para ela, não precisa, aqui é tudo de graça. Se tiver a oportunidade, a senhora vai ser atendida de graça. Agora, se não tiver oportunidade, dinheiro não compra o poder de Deus. É de graça. É de graça. Diga comigo, é de graça. Mas só é dado. Sobre isso aqui eu vou falar na missa. A quem tem sede
só é dado a quem vem e a quem quer. Esse que vem, esse que quer, recebe de graça da água vivificante. Qual é a água vivificante? Qual é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia e na doutrina da igreja? É a água. O que é água vivificante? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aqui, nós vamos entrar agora de cheio no tema. O Espírito e a esposa dizem, vem. Olha só, eu quero falar para você de uma conexão que há entre o Pentecostes e a escatologia, especialmente no que diz da escatologia da segunda vinda de nosso Senhor. A vinda gloriosa de nosso Senhor. Quando a gente pega o Pentecostes de São Lucas, vai lá no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, vai narrar o Pentecostes. Não vou ler porque nós vamos ouvir essa leitura na missa. Vai narrar o Pentecostes, aqui, o que aconteceu, aquele derramar abundante do Espírito Santo. Mas Pedro precisou dar uma resposta no versículo 13. Vai lá no versículo 13, do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Abre aí a sua Bíblia. Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 13. Mas outros caçoavam, estão bêbados de vinho doce. Você achou aí? Atos 2, 13. Estão bêbados de vinho doce. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens de toda a Judéia, todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer. Escutai-me com atenção. Estes aqui não estão embriagados. Ele está respondendo: como podeis pensar? Pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. O que foi anunciado pelo profeta Joel, vamos ler? Está ligado aí, versículo 17? Vamos ler junto comigo? Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Sonharão. Em alguma tradução aí, mesmo, vamos junto? Sobre os meus escravos e escravas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima, e sinais na terra embaixo, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Você percebe a conexão do Pentecostes com a escatologia, com a vinda gloriosa de Jesus? Quando acontece o Pentecostes, Pedro, iluminado pelo Espírito que ele acabara de receber, ele vai declarar: está acontecendo a profecia de Joel nos últimos dias. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: segura firme aí. O Monsenhor Jonas, a Bíblia lá do céu está dizendo: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Balança a mão dele e diga: nós, desde o Pentecostes, estamos nos últimos dias. A vinda do Senhor pode acontecer a qualquer momento. E o Espírito Santo é um sinal
O Espírito derramado sobre nós, sobre a igreja, é o sinal de que nós estamos nos últimos dias. O Senhor virá. O Senhor voltará. Ele não tardará. Diz o Senhor: nos últimos dias, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém. Você crê na palavra? Nós estamos nos últimos dias e a segunda vinda de Jesus tem ligação, ou melhor, o Pentecostes tem ligação direta com a segunda vinda de Jesus. É uma revelação. Vossos filhos e filhas serão profetas. Onde estão os jovens aqui? Vossos jovens terão visões. Onde estão os anciãos? Os anciãos terão sonhos. Até sobre os escravos, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito. Vamos lembrar o que aconteceu na ascensão, quando nós ouvíamos também o texto de Lucas, na solenidade, os anjos falaram para os apóstolos e para os discípulos: por que vocês estão olhando para o alto? Aqui parados olhando para o alto. Vou repetir, o anjo do Senhor disse, os anjos disseram para os apóstolos, para os discípulos: porque vocês estão aqui parados olhando para o alto. O que tem que estar, os nossos olhos que tem que estar para o alto são os nossos corações. O Pequeno Príncipe nos diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. É o nosso coração que está no alto. A igreja nos ensina isso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração tem que estar conectado com Deus. Mas nós não podemos ficar parados. Ele subiu e agora? Mas ele subiu por um objetivo. Ele disse que se ele não fosse, o Espírito não viria. Se ele não fosse, o Paráclito não seria nos dado. Agora nós não temos só um Paráclito, um defensor, porque agora diante do Pai nós temos um defensor. São João vai dizer: se nós pecarmos, nós temos diante do Pai um defensor, um intercessor, Jesus Cristo Senhor. Amém? No céu nós temos um defensor, só que depois ele vai dizer: se eu não for, não virá o defensor que vai ficar com vocês na terra. É Ele que vos defenderá do mundo, do mundanismo. É Ele que vos defenderá de Satanás. E é Ele que vos defenderá de vocês mesmos. Porque você é um perigo. Eu sou um perigo. Teve um santo que nós celebramos sexta-feira. Vocês sabem qual é o santo que a gente celebrou sexta-feira? Felipe Neri. Felipe Neri teve um Pentecostes que eu nunca experimentei ainda, não sei se o Senhor vai me dar essa graça. Felipe Neri foi rezar nas catacumbas de São Sebastião. E Felipe Neri, em oração, veio vir sobre ele, veio do céu sobre ele uma bola de fogo que entrou pela boca dele. E depois que aquela bola de fogo entrou pela boca dele, algo de tão extraordinário. A gente vai ver na vida dos santos as manifestações que nós experimentamos hoje, né? Felipe Neri caiu no chão tremendo. Vocês já viram alguém cair no chão tremendo? Né? Não tremendo, gritando, porque está passando por uma cura interior, de uma dor profunda. Porque às vezes a gente vê alguém gritando e já fala: nossa, está possuída pelo diabo. Às vezes aquele grito é de uma dor que Deus está curando ali naquela hora, porque doía tanto, 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 que Deus colocou a mão, a pessoa, ela grita. Mas também tem as pessoas que caem com o diabo, não fica, aí o trem fica feio. Mas muitos repousam no espírito e ficam tremendo no chão, ou sentem tremores nas mãos, no corpo. Felipe Neri caiu tremendo no chão, e ali ele foi possuído pelo Espírito Santo, e depois daquele dia, ele recebeu um dom de piedade, um dom de amor a Deus, algo tão extraordinário, que quando ele ia rezar a missa, o corpo dele tremia inteirinho, que ele tinha que apoiar no altar.
Quando ele ia ler a palavra, ele tinha tanto amor e tanto temor pela palavra, que o corpo dele tremia. Quando ele se ajoelhava, o genuflexório se debatia, desde aquele Pentecostes. Só que todos os dias, o Filipe que experimentou o Pentecostes acordava e dizia assim: Senhor, segura o Filipe, porque senão no fim do dia ele estraga tudo. O Espírito Santo nos é dado para vencer o mundo, para vencer o diabo, mas para vencer o inimigo mais difícil de ser vencido, que sou eu mesmo. Que é a minha carne, que são as loucuras da minha fantasia, que são aquelas realidades que, se aquelas pessoas que me admiram soubessem. É o Espírito Santo que vem. Não fiquem olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá do mesmo modo. Foi assim que foi proclamado na ascensão do Senhor. Diga comigo, ele virá do mesmo modo. Esse Jesus virá do mesmo modo. Nós precisamos olhar para o lado, olha para o lado. Nós precisamos olhar para o lado, olha para o lado, olha para frente. Às vezes você vai precisar dar uma olhadinha para trás. Nós não vamos ficar olhando para o alto, nós vamos precisar olhar para o lado, ver pessoas que precisam de nós. Nós vamos precisar olhar para frente, ver as possibilidades que nós temos na evangelização. Nós vamos precisar dar uma olhadinha para trás. Ficou gente para trás, a gente vai lá no Espírito e traz essas pessoas e segura na mão dela para que elas continuem caminhando conosco, do lado de nós, porque elas precisam da nossa força. O anjo disse: parem de ficar olhando para o alto, não fiquem parados. Quem recebe o Espírito Santo está em constante movimento. Você está me entendendo? O Espírito Santo não nos deixa parados, o Espírito Santo nos incomoda para evangelizar, para usar as redes sociais para evangelizar, para fazer discípulos e não seguidores, para sair dessa loucura que essas redes sociais querem fazer conosco, de você ficar olhando toda hora lá quem curtiu, quem seguiu você. Fica preocupado se você está fazendo discípulo ou não, porque foi esse o mandato de Jesus, e de fazer discípulos meus em todas as cidades da terra, e não seguidores seus. Quem é cheio do Espírito Santo é com a salvação das almas que ele se preocupa. Para de ficar olhando para o alto distraído, parado. Coloca a mão na massa até que ele venha. E a recompensa, diz o Apocalipse, virá. Irmãos, irmãs, o Espírito Santo é derramado na vida cotidiana da igreja. Você que é de missa diária, em cada missa nós recebemos a infusão do Espírito Santo. Essa é a forma ordinária. Quando eu me confesso, eu sou batizado no Espírito Santo, porque pelos sacramentos nós somos batizados no Espírito Santo. Mas como eu explicava ontem, existe uma forma extraordinária que ele se manifesta quando nós estamos assim reunidos, quando nós clamamos por ele, quando nós cantamos uma música, quando nós estamos fazendo uma leitura, e ali o Espírito Santo nos toma, porque nós estamos precisando de uma graça maior, e ele vai agindo, e ele é o santificador, ele é o doador dos 7 dons, dos carismas, ele é o doador da unção, ele é o doador do poder, ele é o gerador de vida. E deixa eu dizer, a santidade é a grande beleza do trabalho do Espírito Santo na esposa, na igreja. Veja como no livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 5 a 8, São João vai dizer: quando a Babilônia caiu. Deixa eu te dizer, se você tem uma mente tão curta, se você não tem experimentado o Espírito Santo que te dá sabedoria, visão espiritual, deixa eu te dizer uma coisa, se você está pensando que os maus vão vencer, como nós temos visto por aí, até na nossa nação, eu tenho uma notícia para você: quem vai vencer é Jesus, e a injustiça não prevalecerá. Deixa eu te dizer, até assim com uma vozinha mansa, que não é o meu estilo.
quem vai vencer toda injustiça é nosso Senhor. Vou te dizer o que João fala depois da queda da Babilônia. Dá uma boa notícia para quem está do seu lado, diga: a Babilônia sempre cai. Pode demorar. Diga para quem está do seu lado: o sistema sempre cai. Pode demorar. Deus vai dando corda, mas na hora certa a Babilônia cai. O sistema cai, porque eles não têm mais poder do que nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto não cai, nós vamos passando pela prova, pela purificação, pela fidelidade ao Evangelho. Nós vamos buscando cada vez mais ser mais cheios do Espírito Santo. Nós vamos fazendo a nossa parte, mas a Babilônia vai cair. E deixa eu dizer, quem vence não é o dragão, é o cordeiro. Está lá em Apocalipse 12. Não é o dragão, é o cordeiro que vence. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus. E olha o que João vai dizer: louvai, a Babilônia caiu, né? Versículo 19, 5, louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Eu ouvi ainda como a voz de uma grande multidão, como um fragor de águas torrenciais, e o estrondo de fortes trovões. A multidão aclamava: aleluia, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Fiquemos alegres e contentes e demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. A sua esposa já se preparou. Quem é a esposa? Quem é a esposa? Quem é a esposa? Eu só queria que você, quando dissesse a igreja, você não fique imaginando uma construção. Não fica. É claro que as paredes, os vitrais, as catedrais nos demonstram a grandeza e a gloriosa presença de Deus. Mas a igreja sou eu e você. A esposa do Cordeiro somos nós, a igreja dele, a igreja viva, pedras vivas, edifício espiritual. Você está me entendendo? E aí olha que o resultado do trabalho do Espírito: foi-lhe dado vestir-se a esposa com um linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e fala: meu irmão, não tem jeito. Eu vou ter que falar para você. É nós. O tempo das núpcias, a sua noiva se preparou. Segura aí na mão do seu irmão, a sua esposa, balança a mão dele. Diga: a sua esposa se preparou. Você está entendendo? Você precisa se preparar, balança a mão dele. Você está recebendo o Espírito Santo para se preparar. O Espírito e a esposa dizem: vem. Balança a mão desse irmão mais uma vez e diga: é nós. Você precisa se preparar. A esposa se preparou todos os dias. Pedro se preparou. Fala para esse irmão: Pedro se preparou. Tiago se preparou. João se preparou. Os apóstolos se prepararam. Os mártires se prepararam. Os santos da história se prepararam. Agora, no ano de 2023, você precisa se preparar para a vinda de Jesus, que pode ser na nossa geração. Eu confesso, eu queria muito que fosse nessa geração. Eu queria muito que fosse na nossa geração. Não sei se vai ser, mas eu estou tentando me abrir ao Espírito Santo para estar preparado todo dia. Que a minha alma grite todo dia: vem, vem, vem,
Porque se eu sou cheio do Espírito, o Espírito vai falar em mim. E nessa preparação, eu até agradeço a equipe de eventos que me deu esse tema. Eu descobri a única oração atribuída ao Espírito Santo na Bíblia. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Não tem uma oração atribuída ao Espírito Santo. Só no Apocalipse João vê o Espírito rezando. E qual é a oração do Espírito? Vem. A única oração do Espírito Santo, vem. Por que o Padre Jonas, um homem cheio do Espírito Santo, Mr. Pentecoste, só pregava, é o profeta da vinda da segunda vinda de Jesus? Porque o Espírito reza, vem. O Espírito reza, vem. O Espírito coloca na boca da esposa, vem. A igreja não pode ficar mais distraída. A igreja não pode ficar mais distraída com aquilo que é material, aquilo que é passageiro. A igreja não pode ficar mais distraída com política e politicagem. A igreja não pode ficar mais distraída. A igreja tem que respirar com o Espírito. Vem, vem, vem. A igreja não pode ficar mais distraída com as coisas desse mundo. A igreja tem que deixar o Espírito. Você está entendendo que a igreja sou eu e você? Você deve ter pensado em alguém, num padre, sei lá em quem. Porque a gente sempre fica pensando nos outros, nunca aplica pra gente, né? Vocês já pensaram nisso? Quando você recebe a palavra, aquela pessoa, o meu marido, se ele tivesse aqui. Estou mentindo? Receba a carapuça agora. Vista a carapuça agora. Quem é cheio do Espírito Santo não ora, não deixa de orar todos os dias, não deixa de esperar todos os dias. E a única oração que é atribuída ao Espírito na Bíblia vai brotar dos seus lábios. Vem, 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 Senhor Jesus. Foi uma descoberta para mim, sério mesmo. Eu falei, gente, o Espírito fala, manda dizer coisas, mas a única oração, no último versículo da Bíblia, atribuída ao Espírito Santo, é o Espírito e a esposa. Por que coloca o Espírito primeiro? Porque é ele que influencia a esposa. O Espírito e a esposa dizem, vem, 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 Senhor Jesus. Você já ouviu falar que o Pentecostes é o contrário de Babel? Quem aqui já ouviu falar isso? Quase ninguém. Então, na doutrina dos santos padres, na doutrina da igreja, Babel trouxe confusão das línguas. Pentecostes trouxe entendimento de todos na sua própria língua. A confusão de Babel foi solucionada em Pentecostes. E eu queria dizer para você que lá em Babel os homens se orgulharam e eles disseram assim, agora nós vamos ser mais importantes do que Deus. Nós vamos construir uma torre que chega até no céu e todos nos conhecerão. E aí Deus olhou para eles e falou assim, eu vou mandar uma confusão de línguas, eles vão se dispersar. Eu queria dizer para você que Deus continua o mesmo. E aqueles que no nosso tempo se acham Deus, se confundirão. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai confundir aqueles que colocaram Deus de lado para endeusar a ciência. Aqueles que abraçaram o positivismo e tiraram o poder de Deus. A ciência ficou mais importante do que Deus. Babel acontecerá. Eu quero dizer que aqueles que estão trabalhando para que a inteligência artificial se coloque no lugar de Deus, Deus agirá
e confundirá a inteligência artificial. Padre, você está ficando louco? Não. O Deus que confundiu Babel é o mesmo Deus que eu adoro hoje. Amém? Amém? Deixa eu te dizer, eu acompanho o avanço da tecnologia, esse avanço da inteligência artificial, essas conversaiadas toda. Basta uma tempestade solar, basta uma tempestade eletromagnética que toda a internet cai, satélite, tudo. Não coloque a sua confiança naquilo que não tem o poder de Deus. Espera aí, eu não estou dizendo que o avanço da ciência não ajude muita gente. Pelo amor de Deus, tá? Vamos usar o Espírito Santo para nos dar inteligência. Eu estou falando naquilo que contradiz a Deus e que quer se colocar no lugar de Deus, por favor. Tá? Porque senão as pessoas entendem errado. Estou dizendo assim, o padre é contra a ciência, olha contra a gente. Não é isso. Pelo amor de Deus. Não vai fazer picotezinho da minha pregação para tentar me prejudicar, não. Beleza? Eu estou dizendo daqueles que substituem Deus. Eu vi aí, não sei se é verdade, porque hoje, daqui a pouco, né, essa realidade da inteligência artificial, a gente não sabe mais se uma foto é verdadeira. Vão até poder pegar foto e criar coisas nossas, fazendo coisa errada, mentirosas. Olha o nível que nós chegamos. Pra vocês entenderem, não é? Eu estou dizendo para vocês que Deus agirá na hora certa e Ele dirá assim, aqui quem manda sou eu. Não é os senhores do mundo, aqueles que acham que comandam o mundo, que devem morrer tantas pessoas. Não, quem manda é Deus. Então coloque a sua confiança no lugar certo. Existe aí o transhumanismo, mistura de homem com máquina. E sabe qual é o projeto? O projeto é fazer o homem viver aqui nesse mundo eternamente. Você nunca ouviu isso, não? Mas, mais ou menos, dá bem. Fica na ignorância. Na ignorância dessas coisas, mas fica na sabedoria do Espírito, amém? Então, transhumanismo é aquilo que Daniel falou, é a mistura do ferro com o barro. Deus pegou o barro e fez o homem, Adão. A mistura do ferro com o barro. Se chama transhumanismo. É um projeto de colocar o homem nesta terra para sempre. Mas eu tenho uma boa notícia para aqueles que acham que vão conseguir. Gênesis 3:24. A palavra responde. Tendo expulso o ser humano do jardim, postou a oriente do Éden os querubins com a espada fulgurante a cintilar, para guardarem o caminho da árvore da vida. O homem nunca será eterno aqui neste mundo. O homem prestará contas da sua atitude diante de Deus. O homem vai nascer e vai morrer como foi determinado. Talvez você está frustrado, eu queria ficar aqui para sempre. Aqui é tão bom. Cara, desculpa usar uma gíria. É tão bom saber que existe um lugar onde não tem dor, onde não existe mais lágrima, a doença não existe mais, a morte foi vencida, onde Deus será tudo em todos. E eu vou querer ficar aqui nesse vale de lágrimas? Eu quero o céu. O Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito e a esposa. Gente, a nossa geração vai ver coisas muito terríveis. Eles estão criando aí hologramas até para nos confundir, para dizer que é mentira, experiências místicas que as pessoas têm, até para confundir em relação à vinda gloriosa de Jesus.
Eles estão criando leis que daqui a pouco a gente não vai mais poder falar certas coisas, até que Jesus ressuscitou. Mas eu estou dizendo, o Deus que confundiu Babel é o Deus que nós adoramos no século 21, no ano de 2023. Pode demorar, mas Ele vai fazer. Diga para quem está do seu lado, você está entendendo tudo? E aí eu vou dizer para você, se a nossa geração for a geração que vai ver Jesus voltar em glória, nós passaremos pela manifestação do anticristo, pela grande tribulação, mas cheios do Espírito Santo nós saberemos o que é de Deus e o que é do diabo. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo, para que nós tenhamos discernimento, para que nós tenhamos sabedoria, para que nós consigamos ver, olha, isso aqui não é de Deus não. Essa fala, mesmo que essa pessoa seja muito considerada para mim, mas isso que essa pessoa está falando não diz da palavra de Deus, não diz da verdade de Deus, não diz da doutrina da igreja, não diz da tradição da igreja. Nós temos algo seguro, um tripé que nos sustenta: tradição, palavra e magistério da igreja. E temos o Espírito Santo que nos dá. Eu gosto sempre de contar essa história. Um padeiro, um homem de Deus, orante, de missa, de confissão, de leitura da palavra, de rosário. Esse homem era cheio do Espírito Santo. E aí fizeram um movimento na cidade onde ele morava. E um movimento na cidade onde ele morava, porque levaram um grande teólogo daquele tempo para fazer uma conferência. E esse homem foi, com toda a cidade. Quando ele chegou lá, esse grande teólogo começou a falar um monte de heresia. E aquele homem que não tinha estudado filosofia e teologia, ao ouvir as heresias, ele disse: isso não é de Deus, isso não está alinhado com a palavra. Ele se levanta e diz: Deus não está aqui e nós não devemos mais ouvir esse herege que está querendo gerar uma divisão. Um padeiro, não estou desmerecendo o padeiro, porque ele não era um conhecedor da teologia. Santa Joana d'Arc, quando foi levada até o tribunal da Inquisição, ela era analfabeta. E aí perguntaram para ela, os da Inquisição lá, coisas sobre a igreja e sobre a Santíssima Trindade. Quando Joana d'Arc descreveu a Santíssima Trindade, perguntaram para ela assim: qual foi a universidade que você estudou? Ela falou: não sei nem ler, eu sou analfabeta. Porque o Espírito Santo revela o que deve ser experimentado por nós. Santa Catarina de Sena, semi-analfabeta, escreveu cartas para o Papa que estava em Avignon, porque a igreja tinha um antipapa que estava em Roma, e existia uma divisão nessa realidade, e o Papa legítimo ficou em Avignon, na França. Uma semi-analfabeta cheia do Espírito Santo trouxe o Papa de volta e restabeleceu a unidade da igreja, porque ela era cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito e a esposa dizem: vem. Eu quero concluir com algumas afirmações da doutrina da igreja. Anota aí no seu caderninho o número 671 do Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja vai dizer assim: já presente na sua igreja, o reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado em poder e glória, pela vinda do Rei à terra. Este reino ainda está atacado pelos poderes do mal, embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Até que tudo lhe seja submetido, enquanto não estabelecer novos céus e nova terra em que habita a justiça, a igreja peregrina nos seus sacramentos e nas suas instituições que pertencem à presente ordem temporal, levam a imagem passageira desse mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores do parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por este motivo, os cristãos oram sobretudo na Eucaristia, para que apresse o regresso de Cristo, dizendo: vem, Senhor Jesus. Repita comigo: vem,
Eu quero que você anote aí o número 672 do Catecismo da Igreja. Depois você leia de novo, medite, relembre. Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não era a hora de estabelecer o reino glorioso messiânico esperado por Israel, o que devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente, agora eu quero que você repita comigo para você guardar. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas ainda é um tempo marcado pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja, mas inaugura os combates dos últimos dias. É o tempo da espera e da vigília. Segura na mão de quem está do seu lado. A provação do mal. Fala para ele, a provação do mal não poupa a igreja. Ela inaugura os combates dos últimos dias. Balança a mão dele e diga, o tempo que nós estamos é o tempo da espera e da vigília. Você está entendendo? Porque você, diga para ele, porque você está em Pentecostes, porque você veio para a Canção Nova, porque você está aqui, diga bem forte, porque você está assistindo essa pregação de casa, porque nós estamos no tempo do testemunho do Espírito, da vigília e da espera. Balança a mão desse irmão e diga, isso diz que todos os dias, com o Espírito, a esposa precisa dizer, vem Senhor Jesus, aleluia, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Para terminar e você ficar de pé, o número 2819 do Catecismo. 2819. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os últimos tempos, você está me ouvindo? Olha o que a igreja está dizendo para mim e para você. Os últimos tempos em que nos encontramos, diga, padre, quais são os tempos que nós nos encontramos? Eu vou dizer, filho, filha, a igreja diz que são os últimos tempos, os tempos que nós nos encontramos. Amém? Amém. E ela diz, os últimos tempos em que nos encontramos são os da efusão do Espírito Santo. Está vendo como que o Pentecostes tem ligação com a vinda gloriosa de Jesus? Se você for ler o primeiro escrito do Novo Testamento, é a primeira carta aos Tessalonicenses. E Paulo vai dizer da vinda gloriosa de Jesus. O que movia o coração de Paulo a viajar igual ele viajou? O que movia o coração de Paulo a chegar em tantos lugares como ele chegou? A expectativa da vinda gloriosa de Jesus. O Espírito e a esposa dizem, vem. Quando nós vivemos em expectativa da vinda gloriosa de Jesus, a gente se prepara e a gente olha para o lado, olha para frente, olha para trás e vai evangelizar as pessoas que precisam conhecer Jesus. É por isso, pode aplaudir, é por isso que está lá em Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo para serdes as minhas. Fica de pé. Eu espero que o Espírito Santo tenha me dado a graça de influenciar a esposa.
Eu espero que o Espírito Santo tenha me dado a graça nessa pregação de tocar no coração da esposa. Vou falar sobre esposa. Imagina uma esposa que o seu marido, você mora aqui no Brasil e ele trabalha lá na Europa. E você liga para ele apaixonada e diz: meu bem, eu sinto tanto a sua falta, vem logo. Dá um jeito aí, junta mais dinheiro, vem rápido. Eu estou te esperando. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar, de sentir o cheiro do seu perfume, de sentir a força do seu abraço, de enxergar o seu olhar. Uma esposa apaixonada, ela deseja que o seu marido venha logo. Mas uma esposa adúltera não precisa que o marido venha. Uma esposa que fica perdendo tempo e colocando outras coisas no lugar, ela vai esquecendo do esposo. E para ela, se ele vem ou se não vem, tá tudo do mesmo jeito. Aqui eu não estou apontando pecado de ninguém, tá bom? Só estou usando uma imagem para a gente entender. Se nós deixamos o Espírito Santo nos apaixonar como esposa, todos os dias o nosso respirar vai ser: vem, Senhor Jesus. Todos os dias a igreja vai dizer: ah, meu amado, volta. Eu quero ver os seus olhos. Eu quero ver a sua beleza. Eu quero ver a sua bondade. Eu quero sentir o seu cheiro. Eu quero ser abraçado por ti. Eu quero celebrar as núpcias. A igreja apaixonada. E o único que pode nos apaixonar é o Espírito Santo, que age pela palavra, pela pregação, pela canção, por tudo que nós vamos vivendo. Ele vai colocando no coração da esposa, a igreja, um desejo para que o seu Senhor venha. Quando eu vejo alguém dizer assim: ah, Jesus vai voltar, não, esquece isso, já passou 2000 anos, eu falo: está frio ou está morno, porque alguém que está quente, e diga assim: olha, já passou 2000 anos, mas eu espero na minha geração que ele volte. Porque eu sou fiel a ele. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele tem o melhor para mim. Eu sei que ele tem a recompensa do céu. Eu sei que ele tem a beleza infinita para me apresentar. Eu sei que ele tem a vida dele para comunicar plenamente a mim. E eu sei que lá nós viveremos felizes para sempre. Para sempre. Eu quero uma canção nova apaixonada, que diz todo dia: vem, vem. Que cada ação da evangelização é um suspiro. Vem. Um programa feito, uma canção composta, um serviço de um final de semana, o cansaço da missão, é um grito da esposa. A esposa, canção nova, que Jonas Abib sonhou, que diz: vem, vem, nós te esperamos. Pegue os seus braços. Eu estou sentindo que o amado vem nos visitar agora. Você vai poder sentir o perfume dele, a presença dele. Você vai poder experimentar dessa presença. Feche os seus olhos, canta para ele. Onde estás também quero estar, ao teu lado quero ficar. Meu Deus, eu descobri qual é o meu lugar. Eu espero o grande dia, quando não haverão mais dias, quando o eterno me alcançará. Prefiro o vale contigo do que até as mais altas montanhas.
pois eu sei que a visão lá de cima já nem se compara à tua beleza. A igreja ergue os braços e canta: eu tenho saudade de ti. Eu tenho saudades de ti. Saudades do meu lugar. Eu sei que eu não fui feito pra esse mundo. Tenho esperado há muito tempo te encontrar. Vem me buscar, meu Pai. Ansioso eu espero o dia da tua vinda gloriosa. Eu sei que tu virás. Maranata. Feche os seus olhos, ergue os seus braços. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que você cante isso. Feche os seus olhos. O Espírito e a esposa dizem: Maranata, vem. Maranata. Ora vem, Senhor. eu quero ouvir a sua voz. Maranata. Canta. Jesus, o Espírito e a esposa. Olha isso. Jesus, o Espírito e a esposa. Ora vem, Senhor Jesus. sem os instrumentos, as vozes. Eu quero dizer: Jesus, o Espírito e a esposa. Deixa a sua alma ser tomada pelo Espírito. Ora vem, ora vem, Senhor Jesus. mais uma vez você declara: Maranata, Maranata. Deixa o Espírito gritar pela sua voz. É a esposa do Cordeiro, aquele que está vindo e ele está sendo atraído, porque você está deixando, você está permitindo o Espírito cantar, o Espírito cantar. Declara para ele: Maranata, canta, Maranata, Maranata, ora vem,